Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. É, Eu, Paulo e o Yuri vamos apresentar um trabalho falando sobre o ouro e sua função de hedge, safe haven ou diversifier, né, e as evidências do mercado brasileiro. O nosso trabalho ele foi dividido de acordo com o artigo, né? Então a gente vai falar um pouco da introdução, a metodologia, os resultados, a discussão e a conclusão. Então, a utilização do ouro nas carteiras de investimento ela se tornou importante devido às suas funções de proteção a fatores de risco, minimizando a influência da inflação e redução do impacto das oscilações da moeda nos portfólios, gerando uma sensação de segurança ao investidor em situações de retornos negativos e alta volatilidade. Então, mais ainda, verificar quais as funções são predominantes no contexto do Brasil. A partir dessas definições sugeridas, diversos estudos surgiram no sentido de analisar o impacto do ouro na carteira de investimentos. Dentro desse contexto, apesar da função do ouro como hedge ser bem estabelecida em países desenvolvidos, este efeito aparenta não ser o mesmo para países em desenvolvimento. Então, uma série de estudos examinou as propriedades de safe haven do ouro e de outros metais preciosos em países em desenvolvimento. A respeito do método, a partir do modelo CAPM, pretende-se verificar se existe o efeito de cobertura ou diversificador do ouro na média, levando em consideração o mercado acionário brasileiro. Portanto, se o beta apresentar relação negativa significante ou não correlacionado, pode-se dizer que existem evidências de que o ouro atua como hedge no mercado acionário brasileiro. Por outro lado, a relação positiva significante do beta representa sinais de que o ouro atua como diversifier. Após a avaliação do mercado em média, é importante investigar a existência de possíveis cenários de turbulência no mercado, a fim de analisar a possível função safe haven do ouro no mercado acionário brasileiro. Optamos então por utilizar o método CAPM com a transformação de Markov Switching para avaliar cenários de turbulência do mercado. O modelo Markov Switching CAPM foi aplicado com o objetivo de verificar se existem mudanças de regime no beta calculado do modelo CAPM referente ao ouro. Portanto, a probabilidade de transição do regime 1 para o regime 2 é 1 e a probabilidade do regime 1 se manter e vice-versa. Os resultados, em relação aos resultados do CAPM, a hipótese nula é que o beta é igual a zero ou negativo em média, ou seja, o ouro possui a função de hedge no mercado acionário brasileiro. Em contrapartida, a hipótese alternativa aponta para um beta maior que zero, sendo o ouro um ativo de diversificação. Com base nisso, é possível observar que o alfa é não significante, ou seja, não há evidências de retornos anormais positivos no mercado acionário brasileiro durante o período analisado. Com relação ao beta, seu coeficiente calculado é positivo e estatisticamente significante, representando que o ouro agrega ao portfólio tanto em retorno quanto ao risco sistemático. Portanto, existem evidências de que, em média, o ouro possui a função de ativo de diversificação no mercado acionário brasileiro. E nós pegamos os dados só para se situar no período de 2010 até 2021. Em relação à discussão, os resultados descritos na seção anterior demonstram que, em média, o ouro possui a função de diversifier no mercado acionário brasileiro. Tal resultado corrobora com os achados de Bauer e Lucey, verificando que existe a possibilidade de o ouro atuar como ativo de diversificação no período estudado. Os resultados apresentados também demonstram evidências de que o ouro possui a função de safe haven no mercado acionário brasileiro, contribuindo para o debate da função do ouro em economias emergentes. Ressalta-se que o choque negativo provocado pela Covid-19 nos mercados globais pode elucidar se o ouro possui a função de proteção. Ainda, a investigação da função ouro entre o Brasil e outros países em desenvolvimento agrega ao conhecimento do funcionamento dos mercados de forma a verificar alguma mudança ou aproximação com o funcionamento de mercados desenvolvidos. Os resultados apresentados demonstram implicações para os investidores que atuam no mercado acionário brasileiro. Concluindo, esse artigo ele analisou se o ouro possui a função de diversifier, de hedge
ou de safe haven no mercado acionário brasileiro. Os resultados apresentados demonstram que no mercado acionário brasileiro o ouro se comporta como diversifier na média, enquanto em momentos de alta incerteza o ouro possui a função de safe haven. Os dados analisados apresentam frequências diárias, sendo que dados semanais e mensais poderiam agregar ao conhecimento do comportamento do ouro no Brasil. Porém, o presente estudo apresenta limitações. Os dados analisados apenas apresentam frequências diárias, sendo que dados semanais e mensais poderiam agregar ao conhecimento do comportamento do ouro no Brasil. O escopo com foco no Brasil limita a inferência dos resultados para outros países. Então é isso, pessoal. A história ela não se repete, mas rima, como diz Mark Twain. E o trabalho foi apresentado por Yuri Ribeiro e Paulo Emílio. Um obrigado a todos.